Olá, eu me chamo Nidiane Latocheski, eu moro em Vilhena, Rondônia, e estou fazendo esse vídeo para contar um pouco das memórias de leitura, que começam em 1986, a imagem, né? Mas na minha memória mesmo, essas leituras elas começam muito antes, com os gibis, que eu tinha uma coleção, e ao longo da história, né, eu acabei adquirindo o hábito de ler através dos gibis, e para cada aluno que eu tenho, eu digo, você pode começar pelo que você quiser, porque a leitura é isso, ela vai começar pela mais agradável, pela mais fácil, e depois você vai evoluindo. E a minha maior incentivadora até hoje é a minha mãe, e ela foi minha primeira referência, e eu digo que estar em volta ali com tantas revistas que ela tinha, romances de banca, fotonovelas, eu nem sabia que tudo isso se chamava gêneros textuais tão diversos, e o quanto que isso influenciou na minha vida. E quando ela ia na banca, me trazia alguma coisa, né? Então, no começo foram pinturas com água, onde tinha ali as fotos e a história bem resumida, né? De alguns clássicos infantis ali, e eu adorava. Nossa, era um melhor que o outro. Então, às vezes, eu comecei a adiar a pintura para não acabar logo, né? Porque ia demorar até ela voltar na banca, porque tinha também caça-palavras, cruzadinhas, mais gibis e tal, né? E além disso, eu também ia com meu pai para um escritório na serraria aqui de Vilhena. Ele era gerente dessa serraria, nós viemos para Vilhena, né, nessa intenção dele gerenciar, e lá eu ficava brincando de secretária. Era nota fiscal, era romaneio, então assim, papéis, sempre tive muita habilidade com eles. E o meu primeiro emprego foi com papéis, foi numa papelaria. Ainda em década de 80, o Círculo do Livro apareceu nas nossas vidas, minha mãe se associou, e eu fiquei sabendo em pesquisa agora que ele começa em 1979, e na década de 80 ele chegou a ter o auge de 800 mil leitores. Nossa, fiquei tão feliz de saber, e minha mãe era uma delas. Que tipo de livro? Olha o meu primeiro livro aí, ó, o Ziraldo, né, do Ziraldo, Menino Maluquinho, e essa frase me deixou muitas marcas. Quando eu crescer, eu quero deixar de ser ignorante para ser inteligente. E eu lembro que ele terminava ainda perguntando nesse trecho, e você já pensou no que quer ser? Então ali eu já ficava incomodada, né? O Ziraldo tem esse poder de mexer com a nossa cabeça, de fazer pensar, e ali comecei a ter novos horizontes a respeito da literatura. E sem saber, fui procurando bons livros, e esses que me marcaram. Tiveram muitos outros, sabe, gente? Mas o que eu mais lembro, ó, Ruth Rocha, Bom Dia Todas as Cores, e Ruth Rocha, Sapo Vira Rei, Vira Sapo. Muito colorido, livros de capa dura, que viraram brinquedos. Eu consegui guardar esses livros até algum tempo atrás. Todos os meus filhos acabaram conhecendo pelo menos um Menino Maluquinho, original, todo rasgadinho, coitado, né? Por quê? Porque ele virou um livro brinquedo. Esses são os livros da minha mãe, dos quais eram, assim, proibitivos, né? Eu não podia, mas eu queria muito ler, eu tinha muita curiosidade de saber o que, que o amante dizia. Então, vez ou outra eu lia, sem entender muita coisa, eu lia escondido. A Incendiária foi outro livro que eu li, do Stephen King. E eu fiz uma linha do tempo para acelerar um pouco, né, para contar a história. Em 1990, a leitura mais densa e a primeira, assim, que eu entendi o valor da literatura infanto é do Éramos Seis e a coleção Vagalume, que eu li alguns volumes também. Em 95 veio Senhora, Helena, A Moreninha e Viagens na Minha Terra, porque eu já estava encerrando o meu ensino médio e esse era livro obrigatório para o vestibular. Eu fiz na Unir, em Vilhena, em 96. Passei ali, então, nesses estudos, eu fui me aprofundando, né, na leitura mais densa, na origem da literatura de língua portuguesa. Aí vieram as teorias dos novos pensadores, porque daí nessa mesma época eu comecei a trabalhar na escola, e aí surgiram ali os pensadores para o terceiro milênio, e acabei sendo contratada por uma rede de ensino chamada Rede Pitágoras, e eles eram muito pioneiros e investiram muito em formação de professor, então é assim, as minhas aulas, os alunos dos quais eu tive contato de 97 até 2000, pode-se dizer que eram grandes laboratórios, porque eu acabava, né, estudando na faculdade, mas eu ainda era uma leiga para dar aula, e dava aula para Fundamental 1, quarta série. Mas o máximo que eu podia, eu me virava ali para trazer a leitura para eles. Em 2001, surge a saga Harry Potter, e eu ganho o primeiro volume, e aí eu começo a ter a noção
né, maior do que uma saga. Eu nem sabia, né, que ela ia se tornar uma saga, mas era muito forte a leitura, e todos os alunos começaram a querer ler, né, e nós começamos a fazer debates, e logo veio o filme, combinamos para ir ao cinema, e aí veio uma outra coisa, que eu, né, decididamente, sempre vou defender o livro, porque o cinema simplesmente acabou com a minha visão sobre o Harry Potter. Eu entendi que as linguagens são diferentes e é impossível se ter no filme a mesma história, né? Ela vai ser uma adaptação, uma leitura de alguém, né? Uma releitura. Em 2005, eu vim para Vilhena novamente, então eu tive uma movimentação. De 99, que foi o meu primeiro ano de casamento, eu tive a minha primeira filha e nós fomos para Porto Velho. Encerrei meu curso de letras lá. E 2005, no início, nós viemos para Vilhena, porém não tinha lotação em sala de aula, efetivamente, tinha em sala de leitura. 2005, então, foi um ano, assim, de muitas descobertas, de muitas novas leituras, e entram aí os teóricos voltados para a leitura, que são Ítalo Calvino, Ana Maria Machado e a Luzia de Maria. E eu comecei a me interessar, eu li e reli alguns, os mais marcantes eu coloquei aqui, O Menino do Dedo Verde, O Jardim Secreto, Poliana, Madame Bovary, Ana Karenina, O Sofrimento do Jovem Werther, Coleção de Monteiro Lobato e Leitura e Colheita, é um livro teórico da Luzia de Maria, e eu tenho um mais recente dela, que eu também é muita referência para quem quiser trabalhar leitura no ensino fundamental e médio, eu recomendo esse livro. Ele é O Cidadão do Mundo, é o mais recente, e ela fala de vários livros aqui e de um projeto de leitura bem grandioso que ela tem, no estado do Rio de Janeiro, e ela é uma professora muito, muito boa para incentivos de leitura. Os valores que me guiam na escolha do livro, nesse ensino literário, ou no ensino em sala de aula, envolvem o impacto social, a empatia com o livro, mas nem sempre a gente pode ler por empatia, né? Então, a maioria das minhas leituras mais recentes, elas são de colaboração para o meu trabalho. E assim, eu acabo conhecendo a obra para poder falar com propriedade. Então, eu amei as duas disciplinas que eu fiz nesse mestrado, que é nesse sentido também, de você conhecer a obra literária em si, e é o que eu vou defender sempre. Porque o resto é apenas uma releitura, e a crítica está aí para demonstrar também. Que é 1997, 98. Nessa rede Pitágoras, eu conheci oficina de escrita e de leitura, que consistia em melhorar a autoria do texto juntamente com o texto, e não o texto isolado, não é pegar aquele monte de redação, né, que era chamado de redação, e vamos corrigir e devolver isso para o aluno. Eu aprendi desde cedo que a arte de ensinar a escrever envolve conferência, envolve ter alguém para escutar o seu texto, ou você mesmo, e fizemos muitos desses trabalhos ao longo das minhas turmas, quase todas conhecem as oficinas de escrita. E eu coloquei de leitura porque é meio parecido, né? Claro que é outro processo. Aqui são os meus primeiros projetos lá em Porto Velho, inclusão digital, que são essas primeiras fotos aqui. Esses alunos eram alunos de escola da área rural e ficaram conhecendo a internet, assim, indo lá na escola onde eu trabalhava, que era o Pitágoras, era uma escola particular. E mesmo assim a internet não era nada boa, não, era internet de escada no começo, né? Em 2002 eles estavam começando a falar em modem ADSL. Eu fiz um projetinho, né, para poder inserir a inclusão digital, onde a escola foi parceira. E também fomos ao Shopping Cidadão, porque era um evento lá novo, era um prédio novo, onde começou a se atender, assim, necessidades básicas, de fazer carteira, tirar a habilitação, era tudo no mesmo lugar. E aí nós tivemos palestras lá, e eles conheceram todo o espaço digital desse prédio. Aqui nessa foto do cantinho bem embaixo, é um momento, eu acabei não colocando aqui, repetiu, tá, gente? Me peço desculpa a vocês, mas é de literatura e música. Isso lá em meados de 2002, 2003 ainda, em Porto Velho, eu procurava fazer assim, não aquela apresentação em seminário denso dos livros. Eles eram obrigados a ler livros, a escola tinha no seu projeto pedagógico, né, que eles liam, e nós, professores, ganhávamos das editoras, os paradidáticos. Às vezes caía livros ali que nem compensava, né? Mas era adotado pela escola, eu não podia decidir sozinha. Eu comecei a ver que se eu pedisse algo para eles que
trouxessem um resultado que eles tivessem que apresentar, era muito mais eficaz, e eles conseguiam fazer o diálogo entre a música e o livro. Então, nós pegávamos os livros, eles liam esses livros, falávamos, né, todo o processo de estrutura narrativa, quando fossem narrativas, e aí retirávamos algo da atualidade, algo que eles pudessem trazer uma música que tivesse a ver. E aí nós fizemos isso num eventozinho. Eles apresentaram as músicas mais o livro. Então, ali eu comecei a ver que dava para fazer alguma coisa, algo mais dinâmico com a leitura. Quando eu já retornei a Vilhena, em 2005 em diante, nós fizemos um trabalho com cartas. Os alunos daqui de Vilhena, então, escreveram para alunos de Bariri, em São Paulo, e nós fomos no correio, além do gênero carta, obviamente, né? Tive que trabalhar primeiro para depois nós começarmos a escrever. E tem aluno que ficou amigo mesmo do coleguinha de lá. O CEL, ele é um evento que está aqui por primeiro, lá da Unir, Vilhena, já fez bodas de prata, semana passada estávamos realizando, e tivemos uma conversa com a escritora Estela Mares Rezende, via videoconferência. Aqui é uma foto, então, assim, para ilustrar que os alunos, esses são alunos do SESI, eu também trabalhei por 10 anos no SESI, quando retornei a Vilhena, e a gente, então, conhece, assim, a Unir entra em contato com as escolas, fala qual é o autor daquele ano, e nós começamos a trabalhar os textos desse autor, a biografia, para poder chegar no dia, conversarmos com esses autores. Eles liam, então, seus livros em casa, além do espaço da aula, tinha uma maleta, a gente sorteava quem ia levar a maleta, eles levavam e traziam como foram as leituras, eles escreviam nos seus diários, por isso que aparece um monte de caderninho aqui, eles escreviam os diários de leitura, para falar como foi a experiência, além de relatar as experiências em sala de aula. Então, se chamou diário de bordo. Depois veio personagens vivas. Eu pedi a alunos de ensino médio lá do SESI que então trouxessem personagens vivas, em paródia ou em peça teatral. Nós temos um vídeo bem legal, que é a Moreninha, no canal do YouTube. Eles fizeram a paródia com uma música do Justin Bieber, que estava em alta na época, e também teve alunos do primeiro ano que teatralizaram contos de fadas, e isso fez maior movimentação na escola. Essa é a parte legal que eu acho. A literatura se torna viva na escola. A partir do momento que o professor consegue, então, intermediar essa leitura e fazer com que o aluno produza algo, não tem jeito. Isso é contagiante e traz uma nova vida. E aí que eu chamo que foi o maior projeto de Vilhena em relação à leitura, e que pena, gente, acabou. Eu sei que em 2005, vou falar um pouquinho dessa experiência, vim para cá, as 13 escolas estaduais tinham coordenadores de sala de leitura formados em letras, era uma exigência, nós tínhamos um secretário de educação que assumiu isso, e era maravilhoso, porque nós fazíamos trocas, então fazíamos encontros de teoria e de decisão. Qual vai ser o autor, no começo do ano, qual vai ser o autor ou autora desse ano? Então nós trabalhamos diversos, Monteiro Lobato, Lígia Bojunga, Thalita Rebouças, Fanny Abramovic, então foram vários os escritores, inclusive a Fanny esteve em Vilhena no encontro com o escritor também, e a gente foi trazendo esse contato, né, a sala de leitura ela foi riquíssima nessa minha bagagem, né, eu digo assim que é um dos feitos mais ricos que eu tenho, por ter contribuído, porque como eu já tinha uma certa necessidade de dinamizar o ensino da leitura, eu acabei coordenando 5 anos com pessoas maravilhosas também, que a gente associava as ideias e elas aconteciam. Era algo magnífico. E aí, em 2009, nós reestruturamos a sala de leitura e eu encaminhei o projeto para o Prêmio Professores do Brasil e fui contemplada. A nossa escola ganhou um data show e essas são fotos do evento. E nessa mesma época eu estava indo para essa escola que eu trabalho atualmente, que é a Maria Arlete Toledo. Tinha esse espaço, mas ela precisava de melhorias. Nós conseguimos madeiras, então, do Ibama, e uma parceria numa marcenaria para fazer estantes, para fazer o espaço. Ó, nessa foto do jornal aqui nós temos os bancos que foram feitos, nós fizemos balcão, com um espacinho lindo. Quando eu vi a estante da professora Vera, fiquei me lembrando disso. Só que há uma luminosidade, né? Então aqui é a expectativa, tá, gente? A realidade é essa. Era uma foto de celular, a luminosidade não era boa, mas valeu. Foi um projeto grandioso, então, premiado. Claro que daí foi um marco, né, para prosseguir e fazer alguns outros projetos de leitura. Esses são os mais recentes. Uma leitura dramática do Gato Preto,
Aí veio Residência Pedagógica em 2018, que eu tive, então, a oportunidade de participar como preceptora, e nós fizemos todo um movimento para a literatura permanecer viva, né? Aqui está o primeiro e último encontro. Esse trabalho também com a leitura nos trouxe um prêmio estadual, isso foi no final do ano passado. E aqui nossa sala de leitura, um pouquinho, né, dessa amostragem, ela se tornou um anexo, infelizmente, mas ainda existe, e está lá o acervo com mais de 4.000 livros disponíveis para os nossos alunos. Livros de qualidade. Converso com o escritor, eu também me aproximei com residência pedagógica, já em 2017 eu fazia uma movimentação para me reaproximar da universidade, porque eu acabei, né, adiando aí os planos do mestrado, eu acabei me reaproximando e tendo essa necessidade de pesquisar, de resgatar e sistematizar, porque isso é legal, tem que sistematizar o trabalho. Foi difícil selecionar poucas imagens, porque eu tenho muita coisa. E aí, com a residência pedagógica, a gente conseguiu implantar um clube do livro. E esse clube do livro faz encontros, sim, informais para falar de leituras. Nós chegamos aí a fazer um piquenique com o Pequeno Príncipe, esse aqui é meu filho Léo, que daí teve contato com o Pequeno Príncipe, se vestiu, teve que se vestir 2 vezes. Nós temos um chalé estante para colocar livros doados aqui e os alunos leem nos intervalos, né, quando tem uma aula vaga ou outra. A movimentação ainda aconteceu com Gotas Literárias, um projeto que envolveu xilogravura, oficinas, envolveu conhecer Alice no País das Maravilhas em cordel, João Mendes de Sá, é um cordelista maravilhoso, e nós, essas meninas que estão aqui na foto, é que trouxeram toda uma diferenciação. Nós fizemos, então, uma noite de autógrafos e chamamos artistas, poetas, músicos, ginástica rítmica. Foi um sarau à moderna. E, então, depois disso, aquela Gotas Literárias foi um gancho para um outro projeto chamado Degustação Literária, onde valorizou a literatura feminina. E aí surgiram ali várias autoras, Cora Coralina, Verônica Stiger, Thalita Rebouças, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, a própria Mary Shelley, que algumas das ações do Degustação Literária, eles, então, foram feitos numa exposição no mesmo dia, né, depois de ter realizado todas as ações, nós resultou num dia de exposição. Na verdade, o Residência inteiro surgiram 5 exposições, porque haja gênero trabalhado, né? Nós começamos a ganhar livros dos próprios alunos e formamos uma estante itinerante, então seria assim, além do acervo da biblioteca, aquele do meio do pátio, essa estante itinerante para poder emprestar, e eles serem patrulhas, nós chamamos de patrulha literária, para cobrar entre eles mesmo, eles que doaram, então eles cobram os livros, levam para casa, devolvem. Nós fizemos de uma maneira mais organizada para tentar manter os livros na escola também, né, e poder emprestar. Tivemos Hall da Fama com todas as autoras trabalhadas, murais de textos, cafés literários, Julgamento da Capitu, embora seja de Machado de Assis, mas ela é um ícone da literatura, ela representa o feminino na literatura. Fizemos um julgamento em parceria, quem foi o júri? Os estudantes de Direito de uma faculdade aqui, e deram todo o apoio jurídico para nós. No Café Literário, ocorre a cada bimestre, ocorreu em 2019, e depois veio a Mary Shelley com Frankenstein, nós lemos com o 2º ano, e fizemos uma parceria com o professor de Biologia, Física, para poder tratar, então, da ciência ali também. E terminamos no Halloween, né, onde teve até a encenação do Frankenstein tendo vida. E nós 3 fomos as preceptoras do Residência, é uma das fotos icônicas, que daí nós ficamos assim, olha, a visão das bruxas sobre tudo isso, né? Mas é meio que um caldeirão mesmo, no final das contas, de muitas ações. O Flash Mob agora vai envolver um pouquinho mais da literatura africana, que eu tenho maior respeito, e agora estudando, quero estudar cada vez mais. Nós fizemos uma simulação, nós treinamos bastante, e era um evento sobre a consciência negra e tal, e aí todos sentaram, uns ficaram nas salas também, para surgir assim, e declamar, né, em voz alta, e muito alta, trechos do Navio Negreiro. Foi maravilhoso, de arrepiar. E também tem um livro que eu deixei separado aqui, chamado O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas, do Rogério Andrade Barbosa. É um dos primeiros que eu li mesmo, de fato, literatura africana, né? Que são contos de
5 países. Ele traz uma releitura desses contos, e dessa releitura, então, surge a nossa página, que é essa, O Segredo das Tranças e Outros Contos Africanos, @NidContosAfricanos, lá no Facebook. Tem todo o histórico do que aconteceu em 2017, 2018, em que os alunos de primeiro ano do ensino médio fizeram os primeiros memes. Pegaram, então, eu chamei esse projeto depois num artigo, Produções de Gêneros Digitais a partir de contos africanos. E nessa reflexão, eu coloco o quanto que foi importante para eles ter esse contato, e aí pegar um gênero, né, que é possível, e como é para fazer, para entender esses memes sem ter lido o livro, né, para outras pessoas e tal. Nós trabalhamos bastante coisa relacionadas a isso. Então, essa importância de se ter a literatura trabalhada mesmo e lida, e não só por ouvir dizer. Então, a partir dali, eles aprenderam porque eu tinha que trabalhar de qualquer maneira a intertextualidade dentro do currículo, ocupamos-nos, então, de trazer isso na internet, divulgar, e fizemos um concurso dos melhores memes. E para terminar, quero deixar os meus contatos e também mostrar algumas das ações relacionadas a literaturas africanas que eu aprendi com a professora Vera, né, e a partir de então passei a utilizar literaturas. Eu me associei na TAG por causa dessa agenda que ela traz as literaturas africanas em movimento 2020, e muitos dos autores que a prof falou eu conheci por aqui também, porque tem pequenos trechos, tem contos, tem poesias. Então, antes das aulas eu já estava procurando, né, estudar, porque estive no simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, e lá então eu comprei e fiquei conhecendo Sabor de Maboque, da escritora Dulce Braga, é a biografia dela, e por tudo que a família passou e teve que abandonar Angola para vir ao Brasil, lá em 75, quando eclodiu a guerra. Esse livro também é adquirido lá, eu adquiri esse também no CIMELP, e para estudar a formação da língua portuguesa. Esse é o segredo de contar histórias, que eu não tenho certeza se apareceu no outro vídeo, onde tudo começou com o trabalho dos memes. E agora, no momento, estou lendo esse para o embasamento teórico do artigo, que é do Benjamin Abdala. Muito obrigada, gratidão a todos vocês por terem assistido até aqui, e também a professora Vera. Me perdoe, professora, por ter atrasado, mas eu tive que fazer sozinha, minha colega desistiu, e tá aí. Um abraço e um beijo a todos.